antes de falar dos noticiários, eu vou contar uma pequena história que mostra que é importante essa temática. Porque, assim, eu tenho um amigo de infância. O Fábio falou que me conhece há 13 anos. Eu conheço o Gabriel há 25. Tenho 33, não, eu conheço ele desde os 8. E o interessante é que a mãe do Gabriel, ela é socióloga. E, obviamente, eu gosto muito de conversar com ela, já que eu sou um historiador, né? A gente tem bastante assuntos em comum, né? E daí estamos um dia falando sobre política e tal, eu e a Crislane, a mãe do Gabriel. E daí a gente falando sobre o governo Bolsonaro. E daí, tanto eu quanto ela usamos o termo fascista para definir o governo Bolsonaro. Beleza, sem problema nenhum, não teve discussão. É isso. E daí o Gabriel vira e fala assim: o Gabriel é uma pessoa que não gosta muito de política. Ele virou e falou assim: pra vocês tudo é fascismo agora, blá blá blá. E daí, então, justamente, sabendo. Nós sabemos que essa é uma visão, infelizmente, bastante comum, né? As pessoas acharem que a esquerda usa esse adjetivo, né? O fascista em demasia, né? Talvez use mesmo na internet, né? No Twitter, por exemplo, para falar que qualquer coisa é fascismo, de fato. Mas o fato é que Bolsonaro e Trump, por exemplo, não é qualquer coisa. Esses são fascistas de fato. E esse episódio é um pouco para trazer luz a esse termo e trazer luz tanto ao conceito de fascismo, mas também na prática, o que, que ele significa, o que ele significou historicamente, o que ele significa ainda historicamente, como é possível identificá-lo hoje em dia ainda, etc. Então essa é a ideia do episódio. E ah, história feita, divulgação feita, vou passar a palavra para o Matheus para falar sobre os noticiários recentes. Enfim, né? Como o Danilo tava trazendo, eu que trabalho com comunicação política, trazendo de volta isso, né? Eu consumo, infelizmente, um número absurdo de informações e notícias durante a semana inteira, porque a gente tem que criar conteúdo, a gente tem que, enfim, entender o que está sendo dito no mundo político para entender as abordagens, os assuntos, porque isso vai virar também estratégia de comunicação. Eu que trabalho com, né, vou passar a trabalhar com mandatos, mas trabalhar com candidaturas, a gente precisa entender os assuntos que vão estar ali um Se pouco em trabalhava, evidência. se trabalhava com candidaturas, vai trabalhar com mandados, é porque deu certo, né? Deu certo, foram eleitas. Então tá tudo bem até aí. Mas é uma coisa complexa, né? Porque é isso, a gente tem que ficar consumindo, nós temos que consumir um número tão grande de informação que a gente acaba caindo nesse lugar do Gabriel, de que tudo é fascismo. E realmente, tudo não é fascismo, Exatamente. mas existe muito fascismo, né? É, e é engraçado isso, né? Divagando bem de leve aqui. Eu, ontem, quando eu tava pensando no episódio, né? E assistindo algumas notícias dos Estados Unidos, que é por onde eu vou começar essa fala aqui, eu percebi que a Que é a pauta mídia, mais que é quente, a né? pauta mais quente, né? Por que será? Mas eu percebi que não se fala mais, não se usa mais um termo que se usava há uns anos atrás, que é o tal do neonazismo e neofascismo. Uhum, A mídia parou de falar em neonazismo, parou uhum. de citar o neofascismo. Eu comecei a perceber isso, eu achei curioso, porque nada dentro da comunicação como um todo é à toa, né? Tudo tem um fundo, tudo tem um pensar, alguma coisa por trás. E aí eu comecei a traçar minhas teorias, assim, né? E uma das minhas teorias é que, no final das contas, é aquela coisa da ditadura. Sabe? Aqui no Brasil, quando a gente fala de ditadura militar, a gente sempre cai naquele lugar de que, tipo, quando a gente não fala da nossa história, quando a gente não revisita essa história, quando a gente não olha para a história, o risco dela se repetir é sempre muito Uhum. grande, né? É a Já mesma, dizia Marx. já dizia Marx. E é a mesma coisa do racismo também. Quando a gente não fala de racismo, quando nós não assumimos, por exemplo, que o Brasil é um país racista, as chances de não acontecer nada, da gente não combater o racismo da maneira correta, é muito Uhum. grande. Só uma anedota sobre isso, que acabei lembrando. Eu vi um vídeo justamente ontem sobre isso, que o pessoal, a direita, usa muito o vídeo do Morgan Freeman para falar que o Morgan Freeman falou que é só a gente não falar sobre isso, né? Mas o próprio Morgan Freeman já desdisse, né? Ele já revisionou a própria fala e falou, putz, eu estava errado. Ele já usou as próprias redes sociais para falar, não, gente, eu estava errado. Fiquem à vontade para mandar relatos de racismo que vocês sofreram, eu vou repostar e tal. Então, assim, direita, se atualizem, velho.
Sim, mas é esse que é o ponto, assim, né? Eu tô lendo um livro muito bom, que eu não vou lembrar o nome do autor, porque eu tô muito envolvido em ler o livro, mas é um cara que olha muito pra Itália, né? Que se chama Engenheiros do Caos. E ele vai falar sobre a comunicação da nova, que eles chamam de ultradireita, né, no mundo. E aí ele vai traçar algumas últimas eleições, como a do Donald Trump, do Bolsonaro aqui no Brasil, mas pela perspectiva dos estrategistas de campanha. Então, ele vai falar muito do Steve Bannon, que foi o principal estrategista da campanha do Donald Trump, né? Giuliano Giempoli. Isso, esse aí mesmo. Giuliano Nenené, porque é lá na Itália. Eu não vou lembrar o nome. Eu tô envolvido em rabiscar o livro. Giuliano. Mas é esse aí. É muito bom o livro. Foi um presente, inclusive. E existe uma coisa que ele fala que é muito interessante, que é para a ultradireita, para a extrema-direita, pouco importa a verdade. Porque a questão do populismo da ultradireita não é ser verdadeiro. É que as pessoas, os eleitores, eles sejam leais. Então, as pessoas, através dessa comunicação completamente distorcida, com esse revisionismo, porque eles acabam revisionando, fazendo um revisionismo em cima de símbolos, né? Como é o nazismo, o fascismo, enfim. A né? estética é muito importante. A estética. Tanto é que ele usa um termo que ele chama de os nacionalistas populistas, assim. O nacional-populismo, esse é o termo perfeito. Esse é o termo que ele usa. Porque é um populismo que ele não é só de direita. Ele tem uma coisa que é muito nacionalista, essa ideia, né, de você ser muito nacionalista, de você usar muito desses símbolos, e com pouco ou nenhum compromisso com a verdade. As pessoas, os eleitores, eles não têm, tanto é que o próprio eleitor chega no momento que ele não quer saber se é fake news, se não é fake news. Ele só quer ser leal ao movimento, né? Então, quando eu comecei a ler esse livro e vinha essa minha teoria, né, de que eu falei, caraca, realmente a gente parou de falar neonazismo, neofascismo. Acho que é um pouco disso, assim, sabe? A Europa fala muito de nazismo, fala muito de fascismo, mas será que nós passamos esses anos todos falando do nazismo no lugar de que ele ainda existe, que ele é muito forte como racismo, ou sempre nesse lugar de ignorar completamente o fato de que foi muito absurdo o nazismo, foi tão absurdo que ele não pode se repetir, né? Como se jogasse a própria sorte da história. Então, eu penso que parece muito isso, assim. Porque quando Donald Trump é eleito e leva com ele toda essa extrema-direita, através da figura do estrategista do Steve Bannon, pouco se preocupa com o que todos esses sinais desse ultranacionalismo queria trazer. É isso, assim, se fala de neonazismo porque você não quer falar de nazismo. Porque você acha que aquilo ali não vai existir mais, que aquilo ali é uma coisa à parte da história, que aquilo foi um momento que não pode